tô ouvindo uma música. Quem tá tocando música aqui? Então, vocês não estão ouvindo uma música? É o BG? Nossa. Então eu tô com ouvido bom, tá vendo? A piora de uma coisa, melhor de outra. É a vida, né? As suas compensações. Tudo bem, doutora Aônio? Tudo Como bem, vai? Claudete? Muito Prazer bem. Melhor recebê-la aqui agora em que nosso estou programa. aqui com Fez boa vocês. viagem? Que beleza. Hoje o dia tá estava bonitinho, tranquilo, né? sol maravilhoso. Cidade gostosa. Pois é, muito renova bom. as energias. Já fui lá na igreja. Renova, né, doutor? Pois é. Bom, hoje o doutor Aônio está aqui para contar uma coisa muito interessante para a gente. Um estudo feito pela Universidade de Colômbia, nos Estados Unidos, constatou que ir ao dentista de 6 em 6 meses e manter a saúde bucal impecável, você sabia que ajuda pessoas no raciocínio? Pessoas que agem assim têm um raciocínio e a memória saudáveis. Para falar sobre esse assunto, né, a higiene bucal e o raciocínio, hoje nós estamos recebendo aqui o doutor Aônio. Foi surpreendente ou já se sabe disso há muito tempo? Não, esse trabalho da Universidade de Colômbia foi lançado o resultado agora em maio. Certo. Então eles pegaram um grupo de 2.300 pacientes acima de 60 anos e fizeram uma triagem, pessoas com doença periodontal, um grupo, e sem doença periodontal. E fizeram exercícios de raciocínio, de memória. Os que tinham problema periodontal, eles se mostraram com dificuldade de fazer contas acima de 3 algarismos. E o grupo que não tinha problema nenhum de gengiva, ele fazia conta, raciocínio rápido, né? Diminuiu... E por que eles fizeram esse estudo, doutor? Justamente para mostrar a importância de uma boa saúde bucal. Então, mas baseado em quê? O que uma doença periodontal pode fazer no organismo como um todo da pessoa? Então, e tanto que afeta até a memória ou o raciocínio. Então, a memória é coisa recente. Então, já é sabido que a doença periodontal, ela afeta problemas circulatórios, de 35% dos AVCs e dos infartos do miocárdio são causados por a bactéria da doença periodontal. 35%? 35%. Isso aí foi constatado com um trabalho feito na Unicamp. Caramba, em Campinas. Acharam as bactérias da doença periodontal nas placas de ateroma por meio de cateterismo. Então eu trouxe até umas... Olha como é perigoso ter problema na boca. Você acha que um dente podre não tem nada a ver? Um probleminha na gengiva que sangra não tem nada a ver? Pode afetar tudo, não é? Tudo. Outro problema que essas bactérias causam é a endocardite bacteriana. Que essas bactérias, elas param na válvula do coração e podem atacar o coração da pessoa. E a pessoa pode até virar o óbito. Provocado por uma bactéria que estava na boca. Da doença periodontal, que para nas válvulas. Por isso que a saúde começa pela boca. Quando você ouvir essa frase agora, você já sabe por quê. Porque quem tem uma boca saudável tem uma boa saúde. Se a sua boca não é saudável, se você nunca vai ao dentista, provavelmente você pode ter ou desenvolver alguma dessas doenças. E mais, hein? Mais. Até nos olhos, né? Nos olhos, e tem mais problema, diabetes. Então, o trabalho realizado mostrou que as pessoas que têm doença periodontal aumenta a taxa de glicemia no sangue. Mas tudo está correlacionado. Todas as doenças têm um causador. Qual que é? São as placas de ateroma. Então, eu trouxe aqui umas fotos. Vamos mostrar as fotos, então. Das placas de ateroma. Então, agora fica mais fácil para a gente ver ali. A gente vê aqui na figura de cima uma artéria normal, uma com depósito de gordura, depósito de fibrose e os ateromas. Ou seja, esses ateromas, o que são? São gorduras, colesterol, cálcio, as bactérias, que também pode estar da doença periodontal, resíduos celulares, ou seja, vai diminuindo a luz desses vasos. Tem outra foto que mostra o trombo. Aí para o trombo mais fácil, forma-se trombos. Esses trombos, eles podem se deslocar, aí causa o AVC, causa embolia pulmonar. Olha a responsabilidade. A foto? Deixa a tela pra gente, por favor, com a foto. Do problema. Aí, esse? Ele diminui a luz do vaso e, tá vendo aqui, as células sanguíneas não passam. Então pode dar um infarto do miocárdio por isquemia desse músculo,
por diminuir isso daí é a bactéria esses que vasos. estava na boca que vai para lá se juntar a eles? Esses são vários fatores, Sim. né? As placas de gordura, Sim. colesterol. Mas, por exemplo, tem uma plaquinha de gordura porque o colesterol está alto, colesterol entope, você já ouviu falar? Entope. Às vezes. Volta a foto para mim em tela grande. É isso daí que tá vendo, ó. Esse amarelinho aí, então é a gordura, o colesterol que você tem quando a taxa está alta, vai fechando a veiazinha. O sangue tá vindo ali e não consegue passar. E a bactéria, para ver se eu entendi, e a bactéria da boca vai se juntar. Também vai se juntar ali. Aí, então é um fator sim, geral. E que é uma coisa tão simples de prevenir esse problema. É muito fácil, é só ir no dentista. Você sabe que eu tô com uma amiga que tá com problema de ter sol. E ela descobriu que pode ser um problema causado por um problema na boca que pode levar, que estão tentando descobrir agora, fazendo um estudo, para ver que problema na boca ela tem que leva a isso. Olha quanta coisa. Queima nervo óptico, você pode ficar cego, pode deixar de enxergar porque não cuida bem da sua boca. E é tão fácil. É só ir no dentista. Essas bactérias, tem o porfiromonas, o actinomyces, que são as que formam o quê? Pus na boca. Então ela fica, às vezes a pessoa não sabe que tem a bactéria porque ela está embaixo da gengiva escondida. Então Quer dizer, a gengiva pode estar assim? É saudável? Ela está assim, a pessoa pensa que está tudo em ordem, mas quando a gente abre, ó, o negócio está bravo lá embaixo. Ixi, tá feio. Então tem que ir no dentista para ele tirar o tártaro que está aqui embaixo e as bactérias. As bactérias, elas se infiltram no cemento do dente, nos canalículos dentinários. Então não é às vezes uma simples limpeza. Tá. Então a limpeza às vezes vai lá com passar uma curetinha rápida. Então o periodontista ou cirurgião dentista, ele tem que levar a cureta e tem que raspar essa raiz do dente para tirar essas bactérias que estão dentro desses canalículos dentinários. E elas viram tártaro, é isso? Não? O tártaro está por fora. Ah, tá. Elas que provocam isso. Elas ficam escondidas atrás do tártaro. Elas ficam nos canalículos dentinários, no cemento, na raiz do dente. Não, ela fica ali, fica se multiplicando, dando secreção purulenta na boca. Credo que eu vou... Sangramento. Então, a partir do momento que a pessoa tem um sangramento gengival, tem que correr para o cirurgião dentista. Tá. Sangrou gengiva, vai para o dentista. Porque o negócio já está feio. O negócio está feio e muito feio. E tem que fazer o quê? Manter uma boa higiene bucal para não formar o tártaro. Doutor, mostra aí, então, fala para mim como manter a boa higiene bucal, que eu acho que eu tenho perguntas aqui. Você sabe que a gente está sempre aberta a perguntas, né? santareceita@tvaparecida.com.br. Mas vamos falar primeiro, depois... Então, primeiro, a limpeza dos dentes, os lados do dente, que é só o fio dental que limpa. Não adianta só escovar dente. Não adianta. A escova só limpa a frente, em cima e atrás. Então, o fio dental é fundamental. Então, a pessoa tem que, primeiro, a empunhadura do fio é importantíssima. Colocar aqui nos dois dedos indicadores. O dedo polegar e o dedo médio dá o direcionamento do fio. O fio tem que entrar formando um ângulo de 90 graus com o dente. Então, um dedinho vai para dentro da boca e o outro fica fora. Aí, leva aqui, abraça o dente e puxa para fora. Aí, eu vou limpar o outro lado do dente. E passa aqui, põe para fora. Aí, coloca de novo, limpa o outro dentinho. E vai mudando o fio aí, vai mudando. Dente até o último dente, que também tem que fazer... Mas vai mudando o fiozinho também, né? Vai andando o fiozinho um pouquinho sempre, certo? Depois disso, a escova de dentes, a gente orienta a colocar entre a gengiva e o dente e fazer o movimento de varredura, ó. Varrer pelo menos 5 vezes na frente, 5 vezes atrás e 5 vezes em cima, na parte dos dentes de cima, ó. Ou isso em cima ou embaixo. Direito. Isso é escovar de dente 5 vezes. E no dente de cima, a mesma coisa, da gengiva para o dente. Aqui, ó, 5 sempre varrendo para fora. Atrás e em cima. E qual a melhor escova? E as pessoas, a melhor escova é aquela que tem cabeça pequena e cerda extra macia. Quanto tempo dura uma escova de dente? 2 meses. Há quanto tempo você tem a sua? De estimação, né? E a maioria ainda... Posso emprestar a boca? Por favor. A maioria não faz isso não, hein, doutor? A maioria, rapidinho, atrasada, é... E olhe lá... Não vai dar certo, né, gente? Sem fio dental, sem nada, só aquilo rapidinho. Olha, não vai dar quem certo. tem problema periodontal tem que usar uma escova de tufo, como essa daqui, que ela tem um tufinho na ponta, ó.
Então, ela se passa aqui como se fosse na cutícula do dedo, ó, aqui na parte da gengiva, ó. Fazer a limpeza na parte da frente e na parte de trás, ó. Ela já tem o formatinho certinho, ela tem né? um formato para limpar o sulco gengival. Isso é indicado pelos cirurgiões, né? E na parte entre os dentes, colocar a escova interdental, que sobe de tufo não adianta, ó. Para raspar aqui, ó, entre os dentes, por dentro e por detrás. Isso daí não vai doer, não? Não dói. Não? Mas tem que usar, quem tem problema periodontal, Tá. tem que usar tudo isso. Sou o Alexandre de Mogi das Cruzes. Seja bem-vindo, Alexandre. Quero saber quantas vezes tem que ir ao dentista e se tem algum jeito de clarear os dentes em casa de forma segura. Clareamento só no cirurgião dentista. Senão vai jogar dinheiro fora. Foge desses clareadores, porque se você tiver uma restauração vai ficar até feio. E as pastas de dentes que dizem que clareia? Também eu nunca vi Mentira. uma que funcionasse. Pelo menos... Acabou com elas agora. Elas custam muito mais caro. E eu não vi nenhuma que funcionasse. Não dá certo. Quer clarear dente, vai no dentista. Vai no dentista, então, não tem a melhor jeito. coisa. E de quanto em quanto tempo? 6 meses? Depende de paciente para paciente. Eu tenho pacientes que têm que voltar no consultório de 3 em 3 meses, outros de 4 em 4 meses, outros de 6 em 6 meses e outros anualmente. Aí o cirurgião dentista que vai ver a periodicidade da frequência do paciente. Beleza. Tem um elogio aqui, ó. Boa tarde, Claudete. Excelente pauta sobre saúde bucal. Parabéns. Obrigada. É Adalberto. Gostaria de fazer uma pergunta sobre o fio dental. Tenho dúvida. Devo usar o fio dental sempre, após toda a refeição ou só à noite? Obrigada por sua atenção, Adalberto Carlos Gomes, de Campinas. Um beijo pra você, Adalberto. Obrigada, eu. Adalberto, 3 vezes por dia no mínimo. Você tem que usar o fio. Toda vez que você se alimentar, você tem que usar o fio dental. E no mínimo 3 vezes. Certo. Olá, meu nome é Danilo, moro em Brasília, mas sou de Arinos, Minas Gerais. Vocês conhecem Arinos? Nunca tinha ouvido falar também. Ótimo, cidade nova. Arinos, Minas Gerais. Estou com o dente do siso furado e tá doendo. Ai, dor de dente é o ó, né? Fui ao dentista e ele disse que tem que extrair. Como faço para aliviar a dor até chegar o dia de tirar o meu dente? Me ajuda o Danilo aí que tá com a maior dor de dente em casa. Ô Danilo, precisa correr pro dentista e fazer... Mas o dentista, ele não conseguiu agendar e tá doendo pra caramba. Antigamente eles davam um pouquinho de cachaça, não é? Bochechinho, umas coisas assim né? que a mãe fazia. Bochecha e joga pra... metia álcool no pescoço com pano, não sei, mas acontecia. Não adianta não. Aí não tem adianta? que tomar o dentista tem que prescrever analgésico. um analgésico, anti-inflamatório, às vezes até antibiótico. E Tem que dar um seria jeito interessante de ver correr. realmente o problema. Se é só o dente furado, ou se tem uma lesão em volta desse dente do siso. Então precisa partir para uma cirurgia, às vezes precisa fazer uma cobertura antibiótica antes da cirurgia. Então ele tem que ir no dentista. A dor não vai passar. Não, ou se Nem esse aí está com analgésico. problema, procure outro que tenha a agenda mais próxima e vai fazer o atendimento, né? Um atendimento de emergência. Porque o dente do siso furado... Aliás, tem outra perguntinha, a última de hoje, que o diretor já deu sinal aqui. Meu dentista comentou que meus 4 sisos estão deitados. Que se não retirar, eles podem fazer uma pressão e entortar os meus dentes da frente com o tempo. O senhor concorda? É a Priscila. Aí tem que fazer uma avaliação, mas se o dentista falou... é interessante fazer uma tomografia computadorizada para ver o posicionamento desses dentes. E também essa tomografia vai servir na hora da cirurgia, porque o dente do siso, a importância que tem para a saúde é que às vezes ele forma um cisto. Esse cisto pode gerar uma infecção, então tem que ver se tem cisto em volta, se não tem. Mas tem que tirar dente do siso ou não tira? Se ele vai fazer um tratamento... Não, normalmente. Dentista acha que não... Não, se ele está funcionando, eu tenho aqui os meus. 3. Tá bom, eu filho? perdi um, porque eu aperto muito os dentes e acabei quebrando. Juízo demais pra quê, né? Não fica. Não, mas se tem aí, deixa lá, né? Se tá bom, fica. Fica. Tá bom. Se não tiver... cai fora. Bom, eu queria agradecer aqui, esse é um dos livros editados, Sorrir faz bem e faz mesmo. O sorriso abre portas, faz amigos, não custa nada. E ó, experimenta sorrir para quem você nem conhece, a pessoa fica tão feliz. Às vezes eu faço esse teste assim, sorrisão assim, para quem nem... É bom. Não é, não? Ou a pessoa corresponde, faça esse teste para você ver. E as coisas ficam melhor. E eu vou deixar aqui, o livro a gente encontra onde, doutor? Qualquer livraria do Brasil. E eu vou deixar o telefone do Dr. Aônio, que é 011 São Paulo.
O telefone é 3262-3363, tá? 011-3262-3363. E o pessoal assistiu você aqui, doutor? Claro, a audiência sua é fantástica, Claudete. Posso saber, é? O pessoal Poxa vê, vida. comenta? Nossa. É, que bom. Ó, aonivieira.com.br e lá no site você vai encontrar vários artigos também. Obrigada por ter vindo. Opa. Dá um beijo, boa viagem para Obrigado nossa aí, Avenida tudo de bom. Paulista. Um beijo.